Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, você, muito boa tarde. Você que está me ouvindo pelos 87,5 do seu rádio, ou você que está na maxfm.com.br, ou no app, ou no Facebook, me vendo agora. Nós estamos transmitindo direto na minha página, né? Muito bem-vindo você que está na minha página, muito obrigado por curtir a página. Não esqueça de curtir o nosso grupo também, o grupo de valorização da autoestima, que é um grupinho que nós estamos formando, está com um pouco participante ainda, estamos começando, mas é um grupinho legal onde a gente troca ideia e fala sobre valorização de autoestima e tudo relacionado a melhorar da mentalidade, a melhora do seu lado emocional, né? Afinal de contas, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde emocional. Nós sempre tivemos um certo cuidado com a saúde fisiológica, né? Até pouco tempo não tinha tanta preocupação até com a saúde dentária, hoje você tem, e agora estamos caminhando para o cuidado da saúde emocional, que é muito importante, é de extrema importância para todo mundo, ter cuidado com a saúde emocional. Bom, você que está me ouvindo agora, o assunto dessa semana é ele não valoriza o meu trabalho, né? Eu recebi várias perguntas, várias questões. Eu recebi, na verdade, não foram muitas perguntas, foram mais histórias, né? O pessoal contando e dando depoimento do que vem acontecendo no dia a dia, né? Mas tem essa desvalorização do trabalho da mulher tem muito a ver, é claro, tem muito a ver com o machismo, né? E o machismo, ele não é de hoje. O mundo sempre foi machista? Não, o mundo nem sempre foi machista, né? Nós tivemos uma civilização, desde o começo que a gente tem registro, né, dos hebreus lá, que eles eram e é ainda, né, hoje o
povo judeu, ao povo hebreu, é um povo extremamente machista, bem evoluído nesse quesito, né? Guarda certos conceitos bem retrógrados, né? Principalmente em relação à valorização da mulher e da criança, né? Mas os orientais, né? Tem registro de 6.000 anos atrás, que os orientais tinham a concepção de que o homem foi criado pela terra, né? Foi criado por um deus da terra, fez ele do barro da terra, né? E fez a mulher assim como os outros seres vivos, né? E só deu alma para o homem. Então a mulher não tinha alma, né? Ela poderia ser usada como objeto, como algo que você descarta, que você pode comprar, matar, jogar, trocar, fazer o que você quiser. Tinha essa concepção. Claro que é uma concepção extremamente machista. Mas nós tínhamos, por exemplo, o povo egípcio, né? Que o povo egípcio não era machista, muito pelo contrário. Existem registros nas histórias que o povo egípcio, infelizmente, os romanos os venceram, né? Os dominaram, mas eles tinham uma cultura muito rica e se prevalecesse essa cultura dele, com certeza nós estaríamos muito melhor hoje, né? Eles já tinham esse conceito da mulher estar no poder, a mulher comandar. Apesar de ser um povo assim, extremamente preconceituoso em outros sentidos, né? Por exemplo, não saiu à noite, eles tinham medo da noite, eles tinham um medo de gatos, né? Eles tinham medo os seus deuses eram um tanto quanto severos, né? Aquela coisa, eles tinham certos preconceitos, né? Certos estigmas que não deixavam que eles fizessem muita coisa, mas por outro lado eles tinham essa questão da valorização das pessoas, das crianças, das mulheres, né? Tanto que nós tínhamos as rainhas, as Cleópatras, né? Que até o Hollywood fez um desfavor para a história, né? Porque Cleópatra não era uma mulher, era um cargo, né? Não teve uma Cleópatra, teve muitas Cleópatras. A Cleópatra era um cargo, então teve muitas mulheres no poder. Todo o rei, que era o faraó, e a Cleópatra, que era a rainha, né? Quando nascia o primeiro filho, independente de ser homem ou mulher, era o próximo comandante, independente de ser homem ou mulher. Não tinha isso, como tinha, por exemplo, nos saxões, nos romanos e até nos gregos tinha isso, né? Você tinha esse tipo de preconceito. Os orientais também tinham isso. Se não fosse o primeiro filho homem, ele não seria o herdeiro do reino, né? Até no começo da nossa era do cristianismo, né? Quando se começou a nossa contagem, até que nós temos hoje, nós estamos no ano 2019, em função da era do cristianismo, né? O cristianismo é extremamente machista, então nós tivemos todos um período muito obscuro aí, onde se perseguiu muitas pessoas, claro, contra a opinião da igreja, mas também muito pela mulher, né? Só na Inquisição Espanhola, por exemplo, né, que foi mais de 30 milhões de pessoas assassinadas pela igreja, dentre elas 70% de mulheres que tinham opiniões contrárias à igreja, ou faziam chás, ou faziam alguma cura, ou faziam alguma coisa que fosse contra a ideia do regente do local. A bula papal que ordenava a queima das mulheres, né, foi colocada em prática, e em função dessa bula se podia matar a mulher à vontade. Se ela fizesse um chazinho que curasse alguém, era bruxa e podia matar e tudo mais. Claro que depois se fez uma grande revolução em cima disso, mudou, né? Chegou até o descobrimento das Américas. Martinho Lutero tem uma boa participação nessa história, apesar de que ele ele foi o precursor de uma dissidência que pregava o fim da exploração tanto financeira como da mulher. Mal sabia ele no que ia dar hoje o protestanismo, né? Hoje os protestantes são mais ligados em dinheiro do que outra coisa, mas pelo menos ele foi o precursor dessa história. E depois da época dos descobrimentos das Américas, né, do nosso povo hoje, por exemplo, a mulher, pra você ter uma ideia, a mulher não viajava de navio, porque dava azar. Então você só tinha homens viajando, né? Os homens viajavam e iam desbravando, né? Talvez por isso que nós brasileiros aqui, nós temos praticamente todo o nosso DNA misturado indígena e europeu, né? Porque como não vinha mulher para cá, eles
pegar umas mulheres aqui, né? Normalmente a força. A gente nasceu de um festival de estupro, né? E isso tudo dentro das bênçãos da religião e tudo mais. Mas sempre foi assim, essa questão da imposição do machismo masculino pela força, né? Nunca pelo intelecto, pela força. E de uns anos para cá, mais ou menos aí uns 40, 50, 60 anos, eu acho que não é muito mais que isso não, né? Porque até a época da revolução da indústria, do começo da revolução da indústria, onde a mulher começou a trabalhar mais efetivamente, até por uma questão financeira, né? De ter que ajudar a bancar a casa, porque quando começou a Revolução Industrial, se trabalhava muito na roça, naquela questão da área rural, e a mulher não tinha muita utilidade no trabalho efetivo, porque faltava ali força, né? Precisava trabalhar no arado, aquele tipo de coisa, então ela trabalhava muito mais em casa, ela tinha um papel extremamente importante e sobrecarregado em casa, mas no trabalho rural lá nem tanto. Quando começou a Revolução Industrial, ela começou a ser muito mais utilizada, né? Porque ela fazia trabalhos dentro da fábrica, né? E acabou sendo sobrecarregando, porque ela trabalhava em casa e depois na fábrica o tempo todo, né? Mas mesmo assim ela foi colocada em cargos e com salários sempre abaixo dos homens, né? Dificilmente ela tinha cargo de chefia, não tinha, né? Ou se somente chefiava mulheres e não tinha o mesmo salário que os homens, né? Isso no começo da Revolução Industrial. De um tempo para cá, que eu estou dizendo uns 70, 60 anos, aí começou a valorizar a mulher sim pelo intelecto e não pela participação e da necessidade de sustentar a casa, né? Então é relativamente nova essa valorização da mulher, e por ser nova nós ainda temos episódios assim mais comuns do que pensamos dessa desvalorização de homens e pessoas em geral, mesmo mulheres, homens e mulheres, que não valorizam o trabalho da mulher, não valorizam o papel da mulher na sociedade, não a trata como iguais, não a trata como seres pensantes e seres competentes como são, né? Já tem provas inúmeras sobre isso. Tem um filme maravilhoso que conta a história das mulheres que trabalhavam como computadores na NASA. Eu não me lembro do nome do filme agora, mas depois eu vou lembrar. E elas fazem um trabalho maravilhoso, elas calculam praticamente os primeiros lançamentos e testes que foi feito da corrida espacial, né, pelos Estados Unidos, né? Elas trabalharam de uma forma assim muito eficiente, e ainda tinha uma coisa, elas eram negras, né? Então tinha, além do preconceito de ser mulher e ser negra nos Estados Unidos nos anos 60, que são 50, 60, que até hoje são racistas, mas naquela época era pior ainda, né? Ainda mais no estado do Texas, aquela região onde ficava a NASA e os seus lançamentos. É muito bom esse filme, ele dá uma noção muito boa do que o preconceito que viveu. As sufragistas também têm um grande papel nessa história, né? Que quando começaram com a Revolução, no Brasil nós tivemos também algumas sufragistas maravilhosas, entre eu acho que uma das mais famosas, que é a Pagu, né? Que é a Patrícia, mas ela é muito hostilizada por um lado, mas ela teve uma importância muito grande, principalmente na região de Santos, né, no Porto de Santos, onde ela trabalhou muito pelo sindicato. Ela foi presa 23 vezes, se eu não me engano, né? Ela teve uma vida muito curta, ela começou a viver sozinha, acho que com 18, 19 anos, teve 2 casamentos, né? Ela se envolveu com um grande escritor, que era o marido da Tarsila Amaral, e depois ela foi para a França e acabou morrendo na França. Ela tentou suicídio algumas vezes, né? Ela passou muito desgosto na prisão, foi torturada e tudo mais. Então tem toda uma história assim. Bom, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, nós já voltamos para o segundo bloco com as perguntas e como eu falei para vocês, não vai ser muito pergunta, vai ser mais um conto, né? Em cima disso a gente vai falar. Até lá, já voltamos já. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br.
o blog da informação de Cotia e região. Venha conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club! Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Boa tarde, nós estamos voltando com o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos falando de valorização do trabalho da mulher, né? O nosso tema é um temazinho um pouquinho mais estranho, ele não valoriza o meu trabalho. E conforme eu disse, eu não recebi muitas perguntas, eu recebi muito mais histórias, né? Dando depoimentos de alguma coisa nesse sentido, corroborando com o nosso tema, né? E um deles foi o seguinte, é de uma ouvinte aqui, desculpa, é uma internauta aqui que não vou identificar, mas ela diz o seguinte: eu estou bancando a casa há 3 anos, né? Ele me ajuda com as tarefas da casa, mas não valoriza o meu trabalho de jeito nenhum, eu estou esgotada, né? Olha, realmente é uma situação um tanto quanto complicada. Eu até estava fazendo uma pesquisa nesse sentido. Eu vi uma matéria da BBC que foi de janeiro desse ano, em que ela diz que mulheres sobrecarregadas e homens desempregados. Depois, se você tiver curiosidade, entra lá no site da BBC, BBC News Brasil, tem essa matéria lá. O que ela conta é que a coisa no Brasil teve uma mudança depois da crise, né, na pós-crise, um tanto quanto diferente do resto do mundo, né? No resto do mundo a mulher está evoluindo, está crescendo, está tendo o seu trabalho valorizado, está sendo encaixada em praticamente todos os ramos. Estou descartando, claro, os países de Oriente Médio e países judeus que não valorizam jamais e continuam com aqueles preceitos antigos, mas o resto do mundo está valorizando, está crescendo, inclusive nos países orientais, onde a mulher sempre foi colocada meio como objeto, mas os orientais estão também valorizando já nesse sentido. Existem movimentos feministas crescentes, né, já participando desse tipo de coisa. Os orientais têm uma curiosidade que eles não têm uma ciência muito filosófica, ou seja, eles não buscam muito a história ou o porquê da história, né? Eles seguem muito daqui para frente. Eu acho isso um tanto quanto interessante, mas nem tanto, mas é interessante. Porque a partir do momento que nós aqui ocidentais temos essa coisa de sempre buscar o porquê da coisa, né? E ficar buscando no passado o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como é que foi isso, né?
nós chegamos a algumas conclusões, eles sempre têm uma visão muito mais futurista da coisa, né? Eles não se preocupam muito com o passado, tanto é que eles não têm um desenvolvimento de cientistas, da ciência explorativa, escavação, antropologia e tal. Eles têm uma coisa muito mais futura. E quando começam a olhar para frente, e nesse para frente começam a encaixar também o papel feminino, isso é muito interessante, né? Nós, com essa busca que nós temos, nós ocidentais, nós já chegamos a 3 grandes conclusões, estamos chegando na 4ª, né? Que isso foi muito importante. Apesar de causar até hoje muita briga e muita controvérsia, nós chegamos a 3 conclusões importantes. A primeira é que não somos o centro do universo, né? Quando se achava que a Terra era o centro do universo e o universo girava em torno da Terra. E Galileu Galilei, o Copérnico, foi lá e, apesar de morrer por isso, comprovou e depois foi aceito. Muito tempo depois foi aceito. Charles Darwin disse que nós não viemos de um ser, nós viemos do macaco, entendeu? Então descobrimos que através da teoria da evolução que nós somos a evolução de uma outra espécie. E a terceira mudança é que nós não dominamos a nossa mente. Isso foi comprovado através das teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. E a 4ª teoria, que está tentando se provar, que está tentando se colocar, é que não estamos sozinhos no universo, né? Existem outros seres. Ainda não se comprovou, tem muita gente que acredita piamente. Eu sei que tem gente que vai bater em mim durante a semana dizendo que não, já se tem prova. Não tem prova nenhuma. Mas estamos procurando essa 4ª ideia. Enquanto isso, os orientais não estão nem aí com isso. Eles estão seguindo a vida deles, descobrindo, criando seus relógios lá, suas máquinas, seus aparelhos, sua evolução, e não se preocupam com o passado. A gente tem essa preocupação de passado, presente, futuro e tal. É interessante. Mas o Brasil está meio na contramão disso, né? Segundo essa matéria da BBC, e também pelo que eu recebo lá, que com a nossa crise que é uma crise extremamente considerável, as mulheres estão sobrecarregadas, realmente estão totalmente sobrecarregadas. Elas estão, além de cuidar da família, né, estão cuidando também do sustento da família, porque poucos têm esse emprego, né? As mulheres hoje têm um pouco mais de emprego, porque normalmente a mulher tem mais escolaridade, isso com certeza, tá? Isso no Brasil, pelo menos no Brasil, isso é fato, não tem como se discutir. Com essa escolaridade vem conhecimento, com essa escolaridade vem um monte de predicados que os homens não têm, e com isso elas ganham papel, ganham um emprego. E além do que, a mulher tem um certo comprometimento quando ela assume, muito interessante. Só que isso a sobrecarrega demais. O que eu tenho notado de queixas de pacientes que eu tenho, né, e corrobora com a matéria que eu li, é que com isso existe um aumento de doenças por parte das mulheres muito expressante em função disso, a insônia, a dor de cabeça, ideias de suicídio, e a ansiedade então domina de uma forma terrível quando ela está empregada, quando ela está sustentando o filho, quando ela tem, às vezes se separa, procura um novo relacionamento. É uma ansiedade enorme, comete demais a mulher. O papel do homem, que deveria ser totalmente de apoio, realmente é muito difícil, e é muito difícil ver um apoio. Às vezes, olha, se você conhece alguém, ou você diz isso, você homem, se você conhece ou diz isso, que eu trabalho fora, minha mulher trabalha fora, mas quando eu estou em casa eu ajudo ela em todas as tarefas de casa. Se você é um cara que diz isso, você é extremamente machista, cara, porque assim, você não tem que ajudar ela na tarefa de casa, porque a tarefa de casa não é dela. Você também mora lá, cara, então você também tem que contribuir, você tem que fazer, você tem que limpar porque você sujou, você tem que cozinhar porque você também vai comer. Essa mentalidade os homens ainda não têm. Mesmo com a mulher sobrecarregada, com tudo que está acontecendo, ainda tem a pachorra de achar que é a tarefa da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos. Realmente ainda tem muito homem pensando dessa forma.
que é papel dela fazer isso e ele ajuda. Não está ajudando nada. Você tá atrapalhando e deixando a sua mulher com mais dor de cabeça, infeliz, totalmente infeliz contigo. Esse pressuposto do homem achar é interessante. Eu vejo alguns depoimentos, principalmente no consultório, né? Apesar que meu consultório é online, mas a gente vê muito. Do cara que, às vezes, ele coloca assim que... Ele vê a mulher, por exemplo, ela sai na noite, sai na balada, sai num bar, alguma coisa, e vê ela toda insinuante, se mostrando, se socializando, falando, tal. Ele já imagina, essa mulher está querendo alguma coisa, então eu vou lá. Chega lá, ele toma um não enorme, tamanho do mundo. Ele se revolta porque ela deu todos os sinais, ela mostrou que ela está afim, que ela está querendo sair, ela está querendo algo mais, ela está querendo alguma coisa. E por que não? Olha, meu querido, realmente, o que eu ouço, realmente ela quer sim. Ela quando a mulher está toda se mostrando, tal, ela quer sair, ela quer um cara para ela sair essa noite, ela quer ir para o sexo, ela quer tudo, mas não com você. É isso que o homem não entende. A mulher tem direito de fazer e acontecer com o que ela quer, não exatamente porque você acha que tem que fazer. É o papel dela. Se ela está afim de sair para transar hoje, vai ser comigo. Não, de forma alguma, entendeu? Ela não tem você não tem esse poder todo. E o homem ainda acha que tem esse poder todo. Infelizmente, nós temos N casos onde isso acontece e ele acha que ele está ajudando. Ele está fazendo um papel benevolente. Não, muito pelo contrário, você está atrapalhando, você está deixando sua parceira extremamente infeliz. Toma cuidado com isso para você não acabar ficando sozinho. Tá? Se você está querendo manter o seu casamento, manter seu namoro, seu relacionamento, morando junto, que seja, cuidado com isso. Se você está pensando que você simplesmente está ajudando, você está atrapalhando. Você está atrapalhando. A valorização da mulher é muito importante, não somente da boca para fora. É no dia a dia, é ali dentro, fazendo, trabalhando, tocando. Vai morar sozinho para você ver se você vai ter que fazer. Você vai ter que cuidar da casa, a mesma coisa. Entendeu? Não é papel dela, não é papel de ninguém. Bom, a gente está encerrando esse segundo bloco. Nós já voltamos para o terceiro bloco daqui a pouquinho. Ok? Até mais. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos.
especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, estamos retornando com o nosso terceiro bloco. Muito obrigado a você que está me ouvindo nos 87,5 da Max FM ou na maxfm.com.br, você que está ouvindo pelo app ou você que está me vendo pelo Facebook. Tenha paciência de esperar os comercialzinhos. Eu sei que fica esquisito, né? Só aparecendo minha cara no vídeo, o som no fundo aqui, mas é que com meus bastidores tem som que vai direto pro rádio, né? Então, no terceiro bloco de hoje nós estamos falando sobre valorização do trabalho da mulher, e eu tenho uma aqui que eu recebi. É o seguinte: eu e meu irmão temos a mesma profissão, mas minha mãe nunca me valorizou, somente é atendida pelo meu irmão, porque, segundo ela, homem entende mais dessas coisas. Isso é uma coisa que eu constato também muito, né? Que é o preconceito, a desvalorização, o machismo por parte de mulher para mulher, né? Tem muitas mulheres que têm esse tipo de coisa. Eu até achei um blog muito interessante aqui, que são blogueiras feministas, né? Elas falam bastante nesse assunto, que é quando a própria mulher ela é preconceituosa contra a outra mulher. Ela usa de um machismo exagerado para cima de outra mulher. Infelizmente isso é muito comum, tá? Eu tenho vários outros casos aqui. Tem uma outra moça aqui também que ela diz que ela é dentista, né? Que ela tem um consultório, e o marido dela também é dentista, também tem outro consultório, mas os irmãos dela, o pai dela, a mãe dela não vai se consultar com ela, se consulta com o marido, porque confia mais no trabalho dele. Nunca disseram isso para ela, mas ela sente que é um extremo preconceito, né? Infelizmente, isso não é de hoje. Isso não é de hoje, não. Principalmente o pessoal do final da Idade Média, no final do começo da Nova Era, que foi depois das Américas, né? A mulher ganhou um papel meio estranho, porque ela começou a ficar extremamente preconceituosa e machista. Quando a mulher começou a buscar o teu espaço, a buscar os seus espaços, o primeiro obstáculo que ela tinha é com as mulheres mais velhas, né? O preconceito vinha das patriarcas, das matriarcas, vinha daquelas mulheres que tomavam conta da família, que acabavam sendo a chefe da família, e o preconceito vinha dali. Eu lembro, tem registro disso, né, que o desenvolvimento da própria mulher se esbarrou muito em outras mulheres, né? Tem inúmeros relatos disso, tem filmes relatando isso. Tem aquele filme Sufragistas, em que realmente a grande briga das mulheres foi contra outro grupo de mulheres, né? Esse filme é muito bonzinho, você, se quiser baixar, dar uma olhadinha, são As Sufragistas. E essa briga foi quase que um fogo amigo, né? Até na questão da independência amorosa, a independência sexual, também se barrou nisso. Tem um relato do povo cigano que dizia antigamente que se eu não tive a oportunidade de escolher com quem eu vou ficar, meu filho também não vai ter, minha filha também não vai ter, né? Então eu transferia aquele ressentimento, aquela mágoa de não poder ter uma certa liberdade amorosa, transferia para o seu povo e para a próxima geração, e assim sempre se mantendo. Por mais que pareça absurdo isso, é comum. Eu tenho um relato de uma moça que realmente ela não tinha...
ela tinha uma dificuldade muito grande em ter prazer com seu marido, porque ela não entendia como é que funcionava, né? Ela não tinha, a mãe dela jamais contou a ela, hoje ela já é uma senhora, mas a mãe dela jamais contou a ela como é que se era uma relação sexual. Simplesmente ela tinha que ir lá e atender ao marido. Atender o marido, até hoje está atendendo o marido. Ela não teve essa coisa. Porque antigamente, você ter uma ideia, chegou a um nível de estudo que somente 3% das mulheres no mundo tinham orgasmo, né? E era meio que proibido isso, né? A mulher ter orgasmo, né? Ter o prazer na cama, se soltar e tal. Se você falasse... Você imagina há 40 anos atrás, uma menina que sai hoje de casa e eu quero alguém para transar só e boa, um sexo casual. Isso era um escândalo, isso era... Ela poderia morrer na fogueira se bobeasse. É uma coisa inaceitável, né? Essa independência da mulher. Não já se viu mulher ser independente desse jeito. Mulher que se preze não fazia esse tipo de coisa, não sequer pensava esse tipo de coisa, né? Não lia, ela não podia ler. Teve uma época que a mulher não podia ler, porque se ela lesse, ela poderia ler uma besteira dessa e pensar uma besteira dessa. Então, realmente, o preconceito de mulher para mulher foi muito grande e ainda hoje ainda existe. Ainda tem muitos casos de mães que subjugam suas filhas e filhos que não acabam explodindo, acabam estourando, porque não consegue ter uma liberdade. O que ela pensa, principalmente hoje nem tanto assim, talvez na área amorosa, mas muito mais na questão profissional. Por incrível que pareça, na questão profissional, você tem que ter mulher que cuidar da casa, tem que cuidar dos seus filhos, você é responsável pelos filhos, você é responsável pela casa. E não é assim. A partir do momento que a mulher se juntou com alguém, juntou tudo, juntou responsabilidade. A responsabilidade não é só dela, né? Mas a família ainda cobra, principalmente a família dela, a mãe dela, as tias e tal, cobram isso. Ela é responsável pela criança, ela é responsável por tudo. Não é bem assim, né? Ela tem uma corresponsabilidade, não totalmente responsável, como se lançam como se fosse uma lei, uma regra que não existe, não tem. Isso foi criado através de um preconceito que se passou durante séculos e até hoje está aí, mas tem que acabar. Isso tem que ser jogado por terra. Tem um outro relato aqui de uma ouvinte, que ela diz que ela diz que tem algumas profissões que ela nem sonha em fazer porque são extremamente machistas. E realmente tem profissões até hoje que são extremamente machistas. Por exemplo, engenharia. É muito difícil uma mulher, quando entra na engenharia, o que ela passa não é fácil. Não é fácil. Hoje, presume-se que 26% apenas dos engenheiros são mulheres. 26%, é muito pouco, tá? Repórter esportivo. A repórter esportiva, por exemplo, você não vê mulheres. Apesar de nós temos uma grande nessa área que é a Renata Funk, né? Mas é única em 1 milhão, é muito pouco, né? Ciência da computação é outro ramo que não chega a 15% de mulheres trabalhando, né? Você não tem mais que isso, é muito pouco. Na política mesmo, você tem um número muito pequeno. Hoje, 10-15% dos deputados são mulheres, né? E não se tem um incentivo para se aumentar isso. No militarismo, não chega também a 9% no militarismo. Você não tem mulheres militares e também não tem aumento. Motorista é outra profissão que você tem muito pouco mulher. Muito pouco mulher. No Brasil, acho que, segundo aqui... nos Estados Unidos tem 14% de motorista. No Brasil deve ser um pouquinho menos. O dado que eu tenho aqui é dos Estados Unidos. Cineasta. A grande maioria dos cineastas são homens, né? Nós temos no Brasil a Carla Camurati, algumas outras, mas é muito pouco, se comparado ao número de homens. Técnicos de som. Incrível, né? Técnico de som, técnica de som é uma outra profissão que é dominada praticamente por homens. Você quase não tem mulheres nesse ramo. Skatista.
Skatista é outra profissão que você praticamente não vê mulheres, você só tem homens trabalhando, né? Tem uma que é praticamente impossível, é muito difícil. Mecânica de automóveis. Você encontrar uma mecânica de automóvel é raridade, é muito raro. Realmente você não tem mulheres fazendo esse tipo, porque é dominado pelo machista. Se ela tiver, se você colocar uma oficina com uma mulher trabalhando, muito raramente o pessoal vai ter confiança, uma desconfiança idiota, boba, que não tem sentido nenhum, mas tem. E a mais difícil dela, que talvez seja a que exista, mas é mais desvalorizada, que é jogador de futebol, né? Você pega o salário do jogador de futebol médio e o jogador de futebol feminino médio e compara para você ver. Nós temos um orgulho grande, né? Temos a Marta como uma dos representantes, mas a grande maioria, árbitra então de futebol, pior ainda, né? Mas a jogador de futebol já é um preconceito muito grande, a diferença salarial, a diferença em todos os sentidos de valorização que nós temos em relação ao futebol masculino e feminino. Nós estamos encerrando esse bloco e no último bloco a gente vem para fechar e vamos falar de o preconceito em trabalho efetivamente. Até mais. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, estamos voltando com o nosso quarto e último bloco para fechar o nosso programinha de hoje. Eu quero agradecer você que ficou até agora, você que está vendo no Facebook, você que está ouvindo pelo Dial ou pelo app ou pelo site. Muito obrigado. Nós vamos terminar o nosso assunto, que nós estamos falando sobre preconceito contra o trabalho da mulher, né? Como ele não valoriza o meu trabalho. E eu tenho aqui um depoimento de uma internauta que ela disse o seguinte: passei pelo constrangimento de uma mulher ao entrar no meu carro, né? Ela, pelo jeito ela é motorista,
não aceitou que eu dirigisse. Ela desceu e chamou o carro de trás. Pelo jeito deve ser taxista, né? Que é outra profissão que não consta lá na que eu falei anteriormente, mas é dominada por homens também, né? É muito difícil você ver taxista mulher. Apesar que eu falei motorista, mas o taxista é um pouco mais específico, né? Taxista. Olha, realmente eu acho isso um absurdo. Como é que a gente lida com isso? É acabar com o preconceito. É acabar com o preconceito. Não dá para aceitar você não tomar um táxi, não tomar um Uber, não tomar Você vai descer do metrô porque não tem, que é uma mulher que está conduzindo? Não tem como. Para vocês terem uma ideia, na condução de grandes transportes, por exemplo, o número de pilotos de avião é de 1,4% no mundo. Nós temos 1,4% de pilotos de avião mulheres. Tá? No Brasil parece que não tem registro de nenhuma. Mas no mundo você tem 1,4% de pilotos. Não, também incluindo o Brasil, tá certo. Eu vi errado na pesquisa aqui. Incluindo o Brasil. Realmente esse desrespeito, isso não é só um preconceito, é um desrespeito, isso é uma falta de consideração, isso é tudo de ruim que você pode pensar contra a mulher, vem desse preconceito, desse machismo, desse pensamento absurdo em que você não valoriza, a mulher não tem o valor que um homem tem. Primeiro que eu acho um absurdo querer comparar homens e mulheres. Não dá para comparar. Homem é homem, mulher é mulher, são pessoas, são estruturas diferentes, fisiologia diferente. Cada um tem o seu valor, não tem que ser comparado jamais. Não existe um melhor que o outro, não vai ter um melhor que o outro. Cada um tem que ser seu valor dentro da sua individualidade. Isso entre gêneros e que dirá entre pessoas. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem as suas neuras, tem as suas fobias, tem a sua garra, tem a sua potência. Então não dá para generalizar de forma alguma. Tá? E quando você generaliza ainda um gênero todo, né, todas as mulheres, isso é muito mais absurdo do que qualquer outra coisa. Você não pode desvalorizar tanta gente assim como já vem sendo na história desde os primórdios, tá? Eu acho que as próximas gerações poderiam começar a acabar com essa história, e para isso você tem que começar a cuidar da saúde emocional, porque você já dizia Jung, né? Jung é um dos seguidores de Freud, que rompeu com Freud, né? Freud era um cara assim extremamente inteligente, um cara que teve um start muito grande da profissão dele, né? Ele era neurologista e descobriu que algumas doenças ele não conseguia curar com remédios, ele tinha que curar com conversa, né? Conversando com a pessoa. Aí surgiu a psicanálise e ele criou todos os conceitos da psicanálise, criou a forma investigativa e tudo mais, e tudo que envolve o que nós conhecemos hoje. É claro que ele criou como base, ele não tinha conhecimento de tudo, então outros vieram e começaram a segui-lo e alguns discordaram. Como ele tinha um machismo e uma arrogância muito grande, apesar de ser um cara de mente aberta, totalmente aberta, ele também tinha um lado de uma extrema arrogância e machismo, né? Para você ter uma história como ele era arrogante, o livro dele, A Interpretação dos Sonhos, ele escreveu em 1888. Ele esperou 2 anos, em 1900, para lançar no próximo século, para aquele livro ser o livro do século. O livro vendeu 25 cópias no começo, né? Então não foi aquele sucesso todo que ele quis, não. E começou a vender mesmo depois de sua morte. Mas ele tinha essa arrogância. Então quem contradizia ele cortava do ciclo, né? Ele fundou uma associação de psicanalistas e quem ia contra, ele cortava. Lacan foi contra, Melanie Klein foi contra, ele cortou, e Jung também ele cortou. Mas o Jung, ele dizia, o Jung tinha um certo affair com o espiritismo, né? Ele sempre teve esse affair com o espiritismo. A irmã dele era médium e tal, e ele tinha essa coisa desse affair com o espiritismo. Ele dizia que nós trazemos no nosso inconsciente uma memória coletiva, que é mais ou menos o que os nossos antepassados já viveram, né? A gente já trazia isso na nossa memória inconsciente, quer dizer, um inconsciente coletivo, né? O medo generalizado das coisas, de certas coisas, o medo de se afogar, o medo da morte,
Isso quando a gente nasce, ninguém ensina pra gente, e a gente acaba sabendo, né? O instinto da mãe, por exemplo, eles chamam isso de arquétipos, né? O instinto de ser mãe, como é que a mãe sabe que ela vai parir uma criança, que ela vai dar uma mamar no peito, ninguém diz isso, porque isso pode acontecer hoje na sociedade, no meio de um hospital, mas pode acontecer numa selva. O instinto é o mesmo, né? Esse instinto é o mesmo, né? Do instinto do sexo, o instinto da fome, o instinto do fisiológico, isso é tudo instinto, e Jung já dizia que a gente tinha esse instinto. Esse instinto do preconceito machista, eu acho que está encravado também na nossa história, né? E ele precisa acabar, esse arquétipo ele precisa morrer. Ele não pode continuar do jeito que ele foi estabelecido, que ele estava estabelecido, que ele está sendo estabelecido. Ele tem que morrer, ele tem que acabar. O machismo é um mal para a humanidade, é uma coisa terrível. Eu sei que hoje em dia as igrejas, principalmente as religiões cristãs, pregam muito isso, né? A ideia do cristão é extremamente machista, é sempre muito machista, mas isso tem que acabar, tem que separar o que a religião prega e o que é Deus. Deus é uma coisa, a religião é outra, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem que encerrar isso. Bom, assim a gente encerra esse assunto dessa semana, torcendo para que isso acabe, e semana que vem nós vamos falar de um assunto totalmente diferente. Nós vamos falar da síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, né? Síndrome de Burnout é o esgotamento físico e mental em relação ao trabalho, tá? É todos os problemas que você tem em relação ao trabalho, né? Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia, que tiver alguma coisa que você queira falar, que você queira mandar, todos os canais nossos estão abertos, pelo WhatsApp da rádio, pelo meu Facebook, pode mandar também no Messenger, fique à vontade. E, gente, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que semana que vem possamos falar desse assunto de forma muito gostosa também. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club! Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos.
Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.